Olá, gente! Essa aula de hoje é sobre dispositivos de proteção contra surto, onde essa primeira aula que eu apresento para vocês são os conceitos iniciais. Logo após essa aula, durante o mês de agosto, teremos mais duas aulas complementando essa aula. Essa aula é a aula A131, conceitos iniciais sobre dispositivos de proteção contra surto. Boa aula a todos vocês! Olá, pessoal! Vamos para uma aula onde eu vou falar para vocês sobre os dispositivos de proteção contra surto. Essa aula é a aula A131, conceitos iniciais. Essa aula foi elaborada a pedido dos assinantes do meu canal do YouTube. Portanto, essa aula é uma aula inicial com esses conceitos iniciais e depois nós teremos mais duas sequências de aulas complementando para dar maior densidade para que vocês sejam capazes de especificar, né, adequadamente os dispositivos de proteção contra surto. Agora, inicialmente, vamos definir alguns conceitos. Primeiramente, os raios são descargas atmosféricas que, quando elas caem, colocam em risco as pessoas, os animais e os próprios bens daquela estrutura a ser protegida. Então, o DPS, né, é o dispositivo de proteção contra surto. O que eu vou tratar nessa aula são os DPS, dispositivo de proteção contra surto, por descargas atmosféricas. Então, por isso que eu estou definindo que quando os raios caem, né, eles colocam em risco as pessoas, né, os animais. Ele pode provocar danos à propriedade, né? Danos à propriedade está se tornando um problema cada vez mais à medida que falha dos dispositivos eletrônicos pode causar perda financeira e até mesmo perda de vida humana. As descargas atmosféricas diretas e indiretas, elas podem provocar danos nos equipamentos, nas pessoas e na própria estrutura. Então, a NBR 5419, a parte 4, dedica, né, a conceituação e a elaboração de um projeto adequado para um sistema de proteção contra descarga atmosférica interno. Na aula que nós estamos tratando hoje, nós vamos falar sobre o DPS, que é o dispositivo de proteção contra surto provocado pelas descargas diretas e indiretas. O DPS ele funciona como um sistema de equipotencialização indireto, que é definido na NBR 5419, a parte 4 de 2015. Pois bem, para termos o entendimento e o funcionamento do sistema de proteção contra surto por descargas atmosféricas, é importante que a gente conheça as descargas atmosféricas. Conforme estabelece a NBR 5419, né, de 2015, descarga direta é chamada descarga S1. É quando, pessoal, vocês podem observar no desenho, quando a descarga atmosférica atinge, né, o raio direto atinge o sistema de proteção contra descargas atmosféricas, o SPDA, que é o para-raios, que é o sistema externo de proteção. Então, quando ele atinge, a energia do raio ela será descarregada com segurança ao potencial de terra. Porém, pessoal, 50% da energia retorna para as instalações elétricas pelo sistema de aterramento. Nesse contexto, temos que ter um dispositivo de proteção contra surto para proteger os surtos provocados pelo raio que incide diretamente à estrutura, já que 50% retorna pelas instalações, para as instalações elétricas
através do sistema de aterramento. Então, eu tenho que ter uma estrutura de DPS para proteger esse tipo de descarga. A descarga S2 é aquela descarga, segundo a NBR 5419 de 2015, é aquela descarga que cai próxima à estrutura. Se uma descarga cair a 2 km da estrutura, né, ela vai produzir campos, né? Então, veja só, se um raio atinge a estrutura, próximo, perto da estrutura, ele cria campos magnéticos adicionais, que, por sua vez, induzem picos de alta tensão em sistemas e linhas. Então, é importante porque ocorre acoplamentos indutivos, podem provocar danos dentro de um raio de até 2 quilômetros. Então, eu tenho que proteger a minha estrutura internamente contra esse tipo de descarga, que é uma descarga que cai próximo, perto da estrutura, considerando até um raio de 2 quilômetros, não é? E aí eu tenho que fazer a proteção, e a proteção interna, a gente faz essa proteção fazendo uso de equipotencializações, e no nosso caso, equipotencialização indireta, via dispositivo de proteção contra surto. Continuando ainda, temos agora a questão das descargas que caem diretamente, aquelas descargas que caem diretamente na estrutura, que a gente chama de S3, um raio direto em uma linha de energia, ou uma linha de sinal, que pode ser de energia, ou cabo de dados, ela pode, pessoal, acoplar altas correntes de raio parciais num edifício, onde elas se conectam. Então, você tem essa linha, vocês observam que essa linha está alimentando a minha edificação. Quando o raio atinge aqui, vai provocar acoplamento, né? E induzindo várias tensões dentro da linha. E isso atinge os equipamentos eletroeletrônicos internamente. Então, DPS devem ser instalados para essa proteção. Por exemplo, aqui eu já tenho a descarga, quando ela cai, pessoal, próximo da linha de transmissão, da linha de transmissão de energia ou a linha de sinal. Pode ser uma linha de cabo, de dados, né? Se um raio, então, atinge perto da linha de sinal, altos campos magnéticos adicionais que, por sua vez, podem induzir, né, campos magnéticos internamente. Então, se o raio cai aqui, ele induz na linha e isso tem uma indução internamente de campos magnéticos. Para evitar isso, a gente tem que proteger através dos dispositivos. Por exemplo, nós estamos tratando nessa aula os dispositivos de proteção contra surto. Pois bem, então, segundo a NBR 5419 de 2015, temos as definições dos tipos de descarga, S1, S2, S3 e S4. Bom, continuando, vocês podem observar a seguinte situação. Segundo a norma IEC 62305, ela apresenta a distribuição típica da corrente do raio, segundo essa norma. Se vocês observarem, eu tenho marcado aqui 1 como raio direto, né? Aqui o 4, aqui 2 e aqui 3. A norma IEC 62305, ela mostra a distribuição dessa corrente. Então, a distribuição da corrente em 1, se vocês observarem, olha só a distribuição dessa corrente. 100% chega a ser uma corrente máxima desse raio direto, segundo a IEC 62305, chega a ser uma corrente de impulso máxima de 200 kA.
No ponto 2, aqui, vocês podem observar que no ponto 2, onde eu tenho uma distribuição de corrente, prestem atenção nesse ponto 2. Nesse ponto 2, aqui, onde eu estou sinalizando aqui, eu tenho 50% dessa corrente. Então, quando o raio cai aqui, é 100%, que dá 200 kA, correto? Só que 100 kA, que é 50%, vai para o sistema de aterramento. E no item 3, olha a corrente que retorna. Por isso que eu tenho que ter aqui, olha, o sistema de proteção contra surto, raio direto aqui na minha linha, certo? Então, essa distribuição de corrente, ela diz que o raio, 50% da corrente dissipa no sistema de aterramento, está aqui a resistência de aterramento, 50% retorna para as instalações elétricas. Então, eu tenho que ter o dispositivo de proteção contra surto, uns 50%. E eu tenho os outros 5%, eu tenho 5%, são descargas induzidas no cabo, que chega a corrente de 5 kA. Então, essa distribuição de corrente do raio é em conformidade com a IEC 62305, onde 50% das descargas vão para o terra, 50% retorna para as instalações elétricas, né, via sistema de aterramento. Por isso que nós temos que ter o DPS e por isso nós estamos discutindo nessa aula. E aqui eu tenho uma corrente no item 4, que é a corrente induzida na linha, que pode induzir na linha devido a essa descarga aqui, só que ela representa 5%. Isso me dá 5 kA de corrente. Bom, em relação à proteção via DPS, internamente são criadas as zonas de proteção. Essas zonas de proteção, como nós vamos falar sobre DPS, então vai ser criada internamente as zonas de proteção via DPS. Obviamente, na parte 4 da NBR 5419, tem as proteções via equipotencializações diretas. Aqui na nossa aula vamos tratar da proteção via equipotencializações indiretas via DPS. Então, o DPS, ele cria zonas internas de proteção. Zona de proteção 1, 2 e 3. São zonas que dão a proteção interna via as equipotencializações. No nosso caso, vamos dar essa aula baseada nas equipotencializações via DPS. E as zonas externas de proteção são as zonas dadas à proteção em função do SPDA externo, né? Que é o para-raio. Então, o para-raio da proteção externa e o para-raio interno, vamos dizer assim, ela é protegida via, por exemplo, nós estamos tratando nessa aula, via o DPS, que é o dispositivo de proteção contra surto proveniente dessas descargas atmosféricas. Então, cria-se aqui em amarelo as zonas internas de proteção. Então, o projeto de DPS ele pode ser ampliado, não só a conexão de DPS, por exemplo, na linha de energia, mas eu posso ter DPS no sistema de câmeras do meu edifício, no sistema de recepção de antenas, na bomba do elevador, no elevador, nas bombas, né, que alimentam e fazem o funcionamento da edificação. Bom, agora vamos observar quais são os níveis conforme a norma IEC 62305. Vocês podem observar que eu tenho o raio direto, né? Os fabricantes simulam em laboratório. O raio direto é um raio, é o 1, que é esse amarelinho aqui. Ele tem a duração de 10/350 microsegundos simulados em laboratório.
para testar os DPS, é o raio direto. O raio indireto, ele é simulado com uma duração de 8/20 microsegundos. Então, é esse em pretinho aqui, 8/20. Então, o raio direto, a estrutura tem uma duração maior, 10/350. E aqui, 8/20 microsegundos. Então, proteção indireta, quando o raio cai próximo à estrutura, a duração 8/20 microsegundos. É muito rápido. Já o raio direto, segundo a IEC 62305, olha o pulso aqui. Ele tem um pico inicial, variando 10 microsegundos, depois 350 microsegundos. Isso é importante porque isso é que vai definir a classe do sistema de proteção contra surtos, que é a classe do DPS. Ok, pessoal? Então, só para vocês terem aqui a ordem de grandeza, eu tenho aqui a corrente em kA, né? E tenho a duração do pulso, sendo que o pulso do raio direto, ele tem o 10/350, enquanto que o outro 8/20 microsegundos. Bom, agora vamos fazer a classificação. Vamos classificar os dispositivos de proteção contra surto, que vão proteger contra as descargas diretas e as descargas indiretas, como eu mostrei anteriormente. Então, na entrada da edificação, que a gente fala na alimentação geral da minha edificação, que eu estou simbolizando aqui pelo item 7, eu tenho um DPS classe 1, correto? Que ele vai proteger contra raio direto. Então, esse DPS classe 1, ele tem, como eu mostrei anteriormente, a duração de 10/350 microsegundos. Vocês veem que a gente tem os DPS instalados nas fases, né? Ligado no sistema de barramento de equipotencialização, correto? E logo em seguida eu tenho no circuito de distribuição da minha entrada da energia da edificação, na distribuição, é colocado o DPS classe 2. Esse DPS classe 2, como vocês podem observar e visto anteriormente, vou voltar aqui, o DPS classe 2, ele vai dar uma proteção aqui no circuito de distribuição. E depois eu coloco o DPS classe 3. Esse DPS classe 3, eu faço a sua instalação, por exemplo, em circuitos de tomadas, circuito de bombas, por exemplo, né? Então, dessa forma, aqui a edificação internamente está protegida contra os raios diretos e indiretos, conforme estabelece a NBR 5419 de 2015. Bom, eu trago aqui um exemplo simples de uma edificação, onde na entrada da edificação, eu escolhi aqui o fabricante da Obo, por exemplo, que nós somos representante da Obo. Ele sugere no barramento de alimentação de entrada, vamos colocar o DPS classe 1. E aqui nas bombas, por exemplo, nas bombas de recalque, tudo na edificação, no exemplo dessa edificação, foi colocado o DPS classe 2, correto? Da mesma forma, eu vou colocar nos elevadores. E aqui eu vou colocar DPS também nos elevadores. Então, veja bem, aqui é o classe 2 e aqui classe 3, que é no elevador, mas é no
na alimentação geral dos meus elevadores. Então, eu vou fazendo o que a gente chama de coordenação de DPS, para que eu evite surtos provenientes das descargas que podem ser diretas e induzidas na linha. O projeto também, ele pode contemplar DPS para o sistema de câmeras, pessoal, um projeto mais complexo e, obviamente, muito mais caro, mas você pode, por exemplo, colocar uma proteção contra surto para câmeras de vigilância, não é? Então, você tem os protetores coaxiais, que é o DSBMC, que eles oferecem a proteção classe 1, 2. São esses conectores aqui, um pouco diferente. E depois nós temos aqui, são os protetores classe 3, que é a proteção final, né, destinada a proteger a entrada de alimentação das câmeras. Então, bota um para proteger as entradas de alimentação da câmera, e aqui eu boto direto coaxial nas câmeras para proteger uma descarga, por exemplo, induzida no cabo coaxial que pode ocorrer. Então, veja bem que eu posso ampliar o meu projeto, visando maior segurança interna para as pessoas e para os equipamentos e o próprio bem da estrutura. Aqui também nós podemos instalar DPS no sistema de antenas coletivas, né? Então vocês podem ver, é um DPS também coaxial, exemplo DPS da OBO, por exemplo. Podemos conectar esse DPS no sistema de proteção de antenas coletivas, podemos colocar individualizado em cada uma dessas entradas, ou colocar um DPS aqui, ó, nesse ponto, né? Mas muitas pessoas já me ligaram, olha, tô tendo muita queima num hotel aqui, que tem um sistema de recepção de antena coletiva, tô tendo queima dos receptores. Qual a solução? Bom, a solução adequada é colocar os dispositivos de proteção contra surto para as antenas. Correto, pessoal? Então, essa aula eu procurei dar para vocês a visão de onde eu posso colocar o sistema de DPS e a classificação desses sistemas, ok? E as próximas aulas, eu vou estar mostrando para vocês como que a gente faz um projeto adequado de DPS. Foi utilizado a bibliografia da ABNT, onde eu coletei algumas informações, e também, né, a documentação, né, da OBO, que fala que é o Guia de Descargas Atmosféricas, da OBO de 2016, que é a OBO Bertmann, né, que é o fabricante de DPS e dispositivo de proteção contra surto, né, e próprio para sistema de SPDA. A OBO é uma empresa alemã. Então, boa aula, né? Acho que a aula foi interessante para vocês no sentido da conceituação de onde pode ser colocado DPS e por que colocar DPS nessas localidades. As próximas aulas de DPS são aulas já aproveitando esses conceitos e dando a visão de projeto de sistema de proteção contra surto.